Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos agora para a nossa aula 2, que é a aula explicativa a respeito da literatura de informação, continuando com o tema quinhentismo. O Caminha escreveu a primeira carta no Brasil para o rei Dom Manuel. Quinhentismo no Brasil. Então, nós aprendemos na nossa aula anterior a respeito da literatura de informação, que é uma literatura que foi feita pelos viajantes, e aprendemos também que temos a literatura de formação, que é aquela literatura dos jesuítas. Então, vamos lá. A literatura de informação, elas relatavam aspectos físicos, étnicos e culturais da Nova Terra. Ou seja, a literatura dessa primeira fase, ela faz um levantamento da Nova Terra, a sua flora, a sua fauna, a sua gente, ou seja, os índios. E a finalidade desses textos era descrever as viagens, os primeiros contatos com a terra e os nativos. E por serem descritivas, porque descrevia como que era. Então, essas tais cartas, elas eram carregadas de adjetivos. Tinha uso exagerado de superlativos como forma de louvar a terra conquistada pelos portugueses. Então, vamos lá para um exemplo, que o primeiro e o mais importante desses registros foi a carta de Pero Vaz de Caminha, que é o escrivão da frota de Pedro Álvares Cabral, endereçada ao rei Dom Manuel. Então, vamos ver o que ele escreveu. Nela, até agora, não podemos saber que haja ouro nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro. Nem lhe vimos. Porém, a terra em si é de muito bons ares, assim frios e temperados, como os de entre Douro e Minho, porque nesse tempo de agora os achávamos como os de lá. Águas são muitas, infindas, e em tal maneira é graciosa que, querendo aproveitar, dá-se a ela nela tudo, por bem das águas que tem. Porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece que será salvar esta gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza que em ela deve lançar. E que não houvesse mais que ter aqui esta pousada para esta navegação de Calecute, isso bastaria. Quanto mais disposição para se nela cumprir e fazer o que Vossa Alteza tanto deseja, a saber, acrescentando da nossa santa fé. Então, aqui até o Pero Vaz de Caminha, ele já coloca aí a necessidade dos jesuítas virem, porque eles acreditavam, que os índios não tinham uma religião, não tinham uma fé, não tinham uma cultura, então deveria salvar essa gente. O que não era verdade, gente? Os índios, eles tinham uma cultura, tinha a literatura deles, só que não era nada escrito, era uma literatura oral. E eles tinham as crenças religiosas deles também. Então, além de Pero Vaz de Caminha, certamente a figura mais conhecida entre os cronistas da Nova Terra, também outros viajantes relataram suas impressões sobre a Nova Terra e os nativos. Então, dentre eles, a gente pode destacar Pero Lopes e Souza, que fez o Diário de Navegação em 1530, Pero Magalhães de Gândavo, que é o Tratado da Terra do Brasil, e a História da Província de Santa Cruz, e que vulgarmente chamamos de Brasil, 1576. Temos Gabriel Souza de Souza, Tratado Descritivo do Brasil, em 1587, e temos também Ambrósio Fernandes Brandão, Os Diálogos das Grandezas do Brasil, 1618. Então, aqui nós temos uma obra de Francisco Aurélio de Figueiredo e Melo, de 1854 a 1916, onde Pero Vaz de Caminha lê sua carta diante de Cabral, Frei Henrique e Mestre João. Aqui está ele, tá bom? Então, vamos ver aqui um trechinho do Diário de Navegação, escrita em 1530 por Pero Lopes de Souza. Na era de 1530, sábado, 3 dias do mês de dezembro, parte desta cidade de Lisboa, abaixo da capitania de Martim Afonso de Souza, meu irmão, que ia por capitão de uma armada e governador da terra do Brasil,
com vento leste, sai fora da barra, fazendo o caminho sudoeste. Então a gente observa aí a descrição, né, como ele inicia a carta, falando o dia, com quem, né, com quem ele estava, a forma, né, que foi feita essa viagem. A terra é a mais formosa e aprazível que eu jamais cuidei ver. Não havia homem que se fartasse de olhar os campos e a formosura deles. Aqui achei um rio grande, ao longo dele tudo arboreado, o mais formoso que já vi. E antes que chegasse ao mar, um tiro de besta se sumia. Então aqui a gente observa também, né, igual falamos agora há pouco, o uso de adjetivos o tempo todo, né? A terra é a mais formosa, a aprazível. Só de olhar os campos, a formosura deles, então a gente observa. E por mais que fosse de uma linguagem simples, a gente observa também que foi escrito, né, de uma linguagem na variedade padrão, uma linguagem formal. Então, para finalizar nossa aula, eu coloquei a carta de Pero Vaz de Caminha e aqui as embarcações chegando. A gente observa os portugueses e os índios, né, mais para trás um pouquinho, observando aquela movimentação. Então é isso. Até mais, teremos a nossa aula 3, que será a literatura de formação, que é aquela vinda pelos jesuítas para catequizar os nossos índios.